Comunidade Cidadã, um programa de cunho comunitário, onde a defesa da plena cidadania dos montenegrinos está em primeiro lugar. Comunidade Cidadã, também abrindo espaço para a cultura, o lazer, educação e muita informação, além da divulgação das atividades das associações comunitárias. Comunidade Cidadã, com a produção e apresentação de Florencio Castilhos da Silva. Boa noite, ouvintes. Comunidade Cidadã no ar, novamente, mais um sábado, né? E agora praticamente nas vésperas das eleições, né? Por isso, hoje a pauta vai ser sobre as eleições de 2018. Nós vamos descobrir um pouco o que é mito, o que é verdade. Aliás, tem muito mito, né? A gente vê principalmente nas redes sociais. E estamos aqui no programa, o nosso convidado especial, o Diego Bonato Coitinho, é o titular do 31º cartório eleitoral aqui de Montenegro, e vai nos dar um monte de dica. Vamos conversar bastante, aproveitar essa uma hora aqui para dar um monte de dica e descobrir algumas coisas sobre as eleições de 2018. Diego, fica à vontade de cumprimentar nossos ouvintes e vamos tocar nossa pauta. Boa noite, ouvintes. Boa noite, Florencio. Boa noite, Florencio Filho. Perfeito. Aliás, Florencio Filho ali é operador de mesa, né? Tranquilo. Hoje está difícil. O negócio aqui tá o Florencio Filho ali, né? Trabalha no cartório, tá o Diego aqui, tem que ficar ali tranquilo, né? Mas ele manda no programa, Diego. O problema é esse aqui, ele manda na mesa. Se não deixar, nós sai do ar. Mas vamos lá, vamos para a nossa pauta. A primeira coisa que eu gostaria assim, de conversar contigo, até porque a gente vê muita coisa nas redes sociais, já vamos começar derrubando alguns mitos, né? Mas antes disso, eu gostaria assim, como é que funciona agora? A partir de agora, por exemplo, eu vi que já colocasse ali, de tal dia vai ser, né? Vocês vão começar me fugiu a palavra agora, mas auditar a urna, enfim. Conta para nós um pouquinho desse pedaço agora. As urnas chegaram já no cartório, e aí o que é feito dali para frente? Quando pode haver alguma participação ou não do cidadão? As urnas ficam permanentemente no cartório. O cartório sempre tem as urnas guardadas ali no cartório. Depósito, perfeito. Exatamente. No período eleitoral, então, elas são preparadas para a eleição. Voltando um pouquinho, só para contextualizar toda a auditoria. Em março, o TSE convida, então, os órgãos de controle, como Polícia Federal, os 35 partidos políticos, Congresso Nacional, Sociedade Brasileira de Computação, entre outros órgãos, para acompanhar o desenvolvimento do software da urna e demais softwares que são usados na eleição. A OAB também faz presente também? OAB, Controladoria Geral da União, representantes do Congresso Nacional, da Polícia Federal também, com destaque esse ano. Todos eles acompanham, então, a formação e a formatação desse software. Que beleza, hein? Porque aí, eu vou abrindo um parênteses assim, porque é bom a gente chamar atenção para isso, né? Porque sempre se fala aquilo, a urna é fraudável, tudo é fraudável, ainda mais eletrônico é possível, mas para fraudar tem que ter o fraudador, tem que ter o ser humano por trás, e se existir várias fiscalizações, várias pessoas junto, não é assim também, né? Por isso que eu digo, aí temos que pensar um pouquinho, não é assim dizer, olha, se eu perder é porque fraudaram, se eu ganhar, aí tá tudo bem, mas vamos lá. Então, esse processo é feito na presença de vários segmentos da sociedade. Exatamente, o Ministério Público também é um órgão que acompanha. Então, lá em abril, começou o desenvolvimento do software e foi concluído agora no início de setembro. No dia 6 de setembro, esse software foi desenvolvido, acompanhado por todas essas partes que nós comentamos. Ele é assinado digitalmente e lacrado para a eleição. No momento que ele é assinado digitalmente, após ser conferido por todas essas entidades, e destaca os 35 partidos políticos que tiveram a oportunidade de acompanhar. Isso também é importante, os partidos políticos têm um representante junto, ou seja, ele não vai, como é que ele vai facilitar? Exatamente, são todos os partidos, então nenhum poderia isoladamente, eu vou fraudar a eleição, só eu acompanhar. Todos têm a oportunidade de acompanhar. Então, o que fica impraticável fraudar esse software, já que todos os partidos acompanham. Nem poderia, eu acho que vou me unir com tal, e vamos unir nós todos para fraudar a eleição. Então não teria perdedor, não teria essa lógica. Mas, bom, até o dia 6 de setembro, então, teve o prazo para desenvolvimento do software, e assinado e lacrado. E é feito, então, um extrato desse software, que é o resumo digital dele, e esse resumo digital o TSE coloca no site para qualquer eleitor, qualquer pessoa interessada, ter ciência do resumo digital da urna eletrônica que vai constar, e demais softwares também.
Então a pessoa pode pegar esse resumo digital que está no site do TSE, e agora, no período de carga de urnas, nós vamos preparar elas agora na segunda-feira em diante, eles podem ir até o cartório e solicitar auditoria da urna eletrônica para verificar se aquele software que está na urna é o que foi desenvolvido pelo TSE e acompanhado pelo partidos políticos, 35 partidos no Brasil, Polícia Federal, CREA, OAB, entre outros órgãos. Então, agora, semana que vem, é a oportunidade para os eleitores que quiserem conhecer um pouco mais do desenvolvimento do software de votação, ir até o cartório eleitoral e acompanhar, então, a preparação da urna. A preparação, então, consiste em seminar a urna eletrônica com o software que vai ser usado na votação. Nós faremos, então, uma auditoria para verificar se o software que está na urna é realmente aquele que foi desenvolvido pelo TSE, e também oportunizado ao eleitor que tem interesse simular a votação na urna eletrônica. Ele poderá lá fazer o voto no candidato tal, e anotar numa planilha todos os votos. No fim do dia, por exemplo, ele pode finalizar a urna eletrônica como é feito na sessão eleitoral e contar manualmente se a urna eletrônica totalizou os votos conforme foram colocados nela. Olha que interessante, né? Isso, mas muitas pessoas acreditam que não sabem disso. É muito grande a cultura que as pessoas acham que a urna eletrônica vem pronta da Venezuela, por exemplo. Pois é isso também de comentar, né? Que são técnicos da Venezuela que nada a ver. Nada a ver, justamente nada a ver realmente. As urnas são preparadas aqui em Montenegro pelo cartório eleitoral. Nós temos 8 técnicos que foram contratados temporariamente para dar carga nas urnas sob supervisão do cartório. Todos esses técnicos são residentes em Montenegro. A maioria já trabalhou em outras eleições fazendo esse mesmo procedimento. E qualquer pessoa que tenha dúvida, e também quem não tenha dúvida sobre o procedimento eleitoral, pode acompanhar o cartório eleitoral nessa preparação de urnas. Essa preparação, tu falaste ali, isso começa quando agora? Na segunda-feira agora. Segunda-feira. Aí, se uma pessoa quiser acompanhar, o que ela vai? Ela vai lá no cartório, ela tem que ligar primeiro, tem que, enfim, receber alguma credencial? Não, ela simplesmente vai lá e pode acompanhar. A cerimônia é pública, quem quiser acompanhar, pode assinar inclusive os lacres que estarão na urna eletrônica, para assegurar que ela não foi rompida ou violada fisicamente. As pessoas podem assinar a ata e ter toda a ciência do procedimento de carga das urnas eletrônicas. Poxa, que interessante isso. Se tiver tempinho, eu vou passar lá no cartório para dar uma olhada. Porque eu tenho curiosidade também, né? Não é questão só de fiscalizar, ter curiosidade, né? Mas isso é interessante. Vamos começar a desmistificar alguma coisa. Vamos voltar para o assunto, né? Do voto branco e voto nulo. Depois nós vamos para outras situações aí que o pessoal fala, né? Mas vamos mais uma vez deixar bem claro assim, voto nulo e voto branco, que diferença um do outro e que diferença isso faz no processo eleitoral. O voto branco e o voto nulo, ambos não são considerados votos válidos. Então, para fins de eleger um candidato ou não, ele não tem nenhuma utilidade. Para a urna eletrônica, por exemplo, se o eleitor digitar lá um voto nulo, que é aquele voto que ele cadastra na urna um dígito que não existe, por exemplo, 99999. Não existe nenhum candidato cadastrado como esse número, porque não há partido no Brasil que use esse número. Então, a urna, se o eleitor digitar esse voto, vai dizer, o seu voto é nulo. Confirma? Se confirmar, será nulo o voto. Ou a pessoa pode simplesmente votar em branco, que a urna tem esse botão específico, ele pode clicar no botão branco e após confirmar, o voto será branco. Também há um mito que as pessoas circulam na internet, propagam que se mais de 50% dos votos forem nulos, teríamos uma nova eleição. Também esse procedimento não é verdadeiro. O que pode ocorrer é que anula uma eleição. Caso um candidato tenha mais de 50% dos votos e seja eleito, e ele tiver os votos anulados pela Justiça Eleitoral em decorrência de algum processo judicial que casse o registro dele ou o mandato, daí sim teríamos nova eleição. Mas aquele número alto de eleitores que votem nulo não tem o condão, então, de comprometer a eleição. Até porque é por maioria simples, né? Por voto, recebeu o voto, o candidato recebeu o voto, não entra no... Porque sempre falava no coeficiente, não entra. Voto nulo e voto branco não entra porque não existe. É mais ou menos isso, não é? Correto. Correto, não existe, né? Quanto a anular uma eleição, muitos usaram como exemplo, se eu não me engano, Diego, Novo Hamburgo, alguma coisa assim. Mas me parece, daí tu me corrige, me parece que tinha a foto do candidato, não deu tempo de tirar a foto do candidato da urna, alguma coisa assim, não lembro se foi isso. E claro, aquilo acabou o pessoal, muitos votando naquele candidato que tinha a foto ali que não era para ser, né?
E aí parece que o partido, né, um dos partidos entrou com recurso e anulou aquela eleição ali. Se eu não me engano, foi Novo Hamburgo, não sei se tem São vários casos, tivemos Novo Hamburgo, Gravataí já anteriormente também. O que ocorre? O candidato está concorrendo, no dia da eleição ele está ou com candidatura subjúdice, que é o mais comum, que ele não houve decisão final, porque ele pode ter vários níveis de recurso. O eleitor vai até a urna, a foto do candidato aparece lá porque ele é candidato naquele momento, não há decisão final, mas posteriormente à eleição, há a decisão final de que ele não estava elegível. Então tem que ser anulada a eleição, porque aqueles votos foram atribuídos a um candidato que não tinha condições, não tinha. E teremos nova eleição. Mas é um caso específico que o eleitor escolhe o candidato e que esse candidato tem a sua votação anulada pela Justiça Eleitoral. Até porque partiu da própria Justiça Eleitoral, não teve tempo de tirar, ou a decisão veio depois, enfim. Então não foi consequência do eleitor, senão ele que provocou uma anulação. Exatamente. Senão, ele não consegue provocar anulação. Na verdade é isso, não adianta 50%, 51%, 60% votar nulo, não vai anular uma eleição. O voto nulo, que é vontade do eleitor, não compromete a regularidade da eleição. O que comprometeria o resultado da eleição é o voto de eleitores que escolheram o candidato e esse teve votação anulada pela Justiça Eleitoral. Que aí o partido entra com recurso porque ele poderia ter colocado um outro no lugar, enfim, aí tem, né, seria uma eleição injusta, talvez por isso anule, né? Por consequência Outra pergunta assim que eu vi nas redes sociais, né? O pessoal vai lá e coloca o número do lado da assinatura, né? Até nós estávamos comentando aqui que parece que quem tem o título virtual, né, nem assina, né? Então essa história de colocar, né, primeiro se pode ou não pode, né, se alguém tentar isso, né, e o resultado disso seria eficiente ou não? Não teria eficiência, por quê? Primeiramente, porque o eleitor que tem biometria cadastrada, ele não assina um caderno, ele só coloca digital na urna, e a urna, reconhecendo a digital do eleitor, dispensa a assinatura. Então, hoje, a grande maioria dos eleitores já consegue votar usando a sua digital. Também não seria o suficiente, porque haveria, com certeza, uma discrepância, porque nem todo eleitor vai assinar o caderno, e então vai ficar esse número faltando. E deixar claro também que é crime, qualquer tentativa de violar o sigilo do voto, e tendo aquele material no caderno de votação, cabe depois à Justiça Eleitoral iniciar o processo criminal por tentativa de violação do sigilo do voto. Isso é importante saber, deixar bem claro. Colocar um númerozinho depois da assinatura lá do candidato, isso ele está abrindo o voto dele, ele está rompendo o sigilo, né? E isso não pode ser crime, não pode fazer lá Outra pergunta, aproveitando também, muitas pessoas também recomendando para filmar o voto, né? O pessoal tem tudo que é jeito, arruma tudo que é jeito para, né, filmar o voto ou fotografar o voto. Bem, o eleitor já vai ir com o celular, até porque ele vai usar, no meu caso, eu vou levar o celular porque eu não vou levar o título, já que eu fiz biometria. Ele vai com o celular até a cabine? Ele pode? Ele irá comparecer na sessão eleitoral com o celular, certo, apresentará o título virtual para o mesário, e o mesário vai orientar ele a colocar o celular e qualquer outro equipamento eletrônico que possa violar o sigilo do voto numa mesa que fique à vista de todas as pessoas fora da cabine de votação. Então, não tem como entrar com o celular na cabine de votação. Se ele levar um celular escondido e entrar, ele está cometendo um crime, isso? Também há advertência já na sessão eleitoral que é proibido tirar foto ou qualquer outra tentativa de violar o sigilo do voto, e o mesário, vendo essa atitude, deve registrar em ata para posterior processo criminal por tentativa de violar o sigilo do voto. Porque teve gente que disse, não, mas eu não pode entrar, eu tenho 2 celulares. Então eu já estou perguntando, porque já teve gente que disse, tem 2 celulares. Então não adianta o pessoal querer levar um celular, né, no bolso, escondidinho lá, para filmar o seu voto, porque se descobrirem, vai dar problema, né? Isso aí. Um processo criminal que pode dar uma grande dor de cabeça. Então não facilitem isso, né? Então nós vamos indo assim, ó. Então o celular já sabe que não pode. A propaganda em boca de urna. O que é permitido no dia da eleição? O eleitor pode ter a sua manifestação silenciosa e individual. Então ele não pode verbalizar que vai votar em tal candidato ou que não vai votar em tal candidato por tal motivo. Ele pode se manifestar através de broches, dísticos, adesivos e bandeira.
Isso ele pode, que se ele quiser colocar na sua camiseta um broche, um disco, ou ir até pela votação com a sua bandeira, isso é permitido no dia da votação, mas ele não pode verbalizar, nem ficar em aglomerações portando propaganda eleitoral. E a bandeira, ficar, por exemplo, falar assim que a bandeira ele pode, mas gesticulando e tal, isso não tem importância. Bandeiraço também não pode. Ah, então... Isso é claro que não pode ficar a parado bandeira nas tem que ir esquinas. quietinha com a bandeirinha dele ali, mas não... Nem vale a pena levar, então, já vou considerando que não leve. Porque o pessoal com a bandeirinha, né, ele vai querer abrir, balançar, isso não pode. Na sessão eleitoral, é claro que ele deve recolher a bandeira enquanto estiver votando. Saindo da sessão, ele pode, então, manifestar silenciosamente, né, a sua preferência para o candidato até, mas silenciosamente e individual. Então, ele pode desenrolar sua bandeira, mas não ficar num local parado, fazendo propaganda ostensiva. Perfeito. Eu vi que tu havia se publicado, estava tentando localizar aqui, ó, alguns mitos, né? Não sei se tu, além desses aqui, mas eu sei que tem vários mitos que eu estava tentando localizar, porque a gente vê, assim, várias situações que o pessoal comenta, né? A gente comentou as principais aqui. Há grandes mitos que nós temos, é primeiro que a urna é venezuelana. A urna esse já vamos tirar fora. Usada, né? no Brasil, é feita por uma empresa de Minas Gerais, que ganhou as últimas licitações e é fabricante das urnas eletrônicas. Essa empresa também fabrica caixas eletrônicos, por exemplo, que são basicamente... então tiraram o Venezuela, então tinha uma coisa que tiraram da cabeça Venezuela, é que tem um fabricante que é... Tem um fabricante que é reconhecido internacionalmente que fabrica urnas eletrônicas e teria vínculos com a Venezuela, inclusive fornece urnas para a Venezuela, que seria uma empresa Smartmatic. No Brasil, ela forneceu anteriormente mão de obra terceirizada em alguns estados e também transmissão de dados em pontos de difícil acesso. Seriam links para transmissão de dados, mas nunca forneceu urna eletrônica no Brasil. Ela até participou agora de uma licitação que teve para fornecimento de urnas eletrônicas com voto impresso, mas como o STF decidiu que o voto impresso não poderia ser adotado no Brasil porque feriria o sigilo do voto, foi anulada a licitação. Então não há nenhuma urna eletrônica no Brasil feita por venezuelanos, ou com tecnologia venezuelana, ou preparada por venezuelanos. Pois é, e tu vê que isso aí estava pegando forte já nas redes sociais, né, sobre a Venezuela, e aí pegaram a Venezuela porque o Brasil tinha muita relação, esse governo passado, com a Venezuela e tal, enfim, né, e aí pegaram a Venezuela, né, é incrível isso. O processo... vamos lá, votou, tá, terminou a eleição aquele dia, tá, terminou, fechou, encerrou. Como é trabalhado isso? Porque tem pessoas que colocaram lá nas redes sociais e até no WhatsApp, estão fraudando no momento que levam um pendrive lá para colocar. Então eu gostaria que tu também nos dissesse assim, ó, esse funcionamento terminou, tá, acabou a votação ali, chegou no horário, encerrou a votação. Os votos estão depositados na urna até aquele momento. Eles não vão via internet sair dali. Esse processo, vamos saber assim, ó, dali sai como, com quem, né, até ele ir para somatizar junto com os outros, porque vai ter uma central que vai receber de cada urna, de cada zona eleitoral, né? Correto. Então, eu gostaria que nos dissessem para os ouvintes, né? Encerrou a eleição. Todo mundo votou, o voto está depositado virtualmente na urna. Está lacradinho e tal. Dali para frente, como é que é o processo para começar a apuração? Às 5 horas, então, o presidente de mesa encerra a urna eletrônica. Só para contextualizar, em 2014 surgiu um boato muito forte que o ministro Dias Toffoli, em reunião com técnicos de informática, teria alterado os votos da eleição presidencial numa sala secreta do TSE, trocando votos e mudado os da eleição. Isso é uma questão muito fácil de comprovar que é um absurdo, um mito muito grande. Porque qualquer pessoa que trabalhou já como mesário, por exemplo, ou fiscais de partido, sabem que às 5 horas da tarde, quando o presidente de mesa encerra a urna eletrônica, ele grava num pendrive o resultado e emite boletins de urna. Isso que eu queria saber. Agora a gente vai bem detalhado em câmera lenta, grava num pendrive. Então esse pendrive é que vão levar. Mas, independente do pendrive... Tem 5 relatórios que ele gera na hora, que grava o pendrive com resultados da eleição, 5 vias do BU, do boletim de urna. Esse boletim de urna traz, então, todos os candidatos que tiveram votos naquela sessão.
São 5 vias obrigatórias que ele emite. Uma fica com ele, para ele conferir no site TSE se os resultados que estão no site são os que constam na urna eletrônica. Outra via, ele afixa na porta de entrada da sessão eleitoral, para quem quiser verificar a votação ali. Essa ele pode fotografar depois. À vontade. Recomendamos que fotografe e que Importante audite isso, esse momento. É importante. Esse boletim, essa relação que é impressa pela urna, né, e que vai dar o número de votos dos candidatos, né, de cada urna, é isso? Cada Isso. urna. Vocês vão fixar ali no cartório, e a pessoa pode ir lá fotografar à vontade para tirar a cópia dele. Exatamente. Perfeito. O que é importante, essa sessão eleitoral, na própria escola, o professor vota no polivalente, pelo que eu sei. Sim. Ali tem 10 sessões. Às 5 horas, 5 e pouquinho, os presidentes vão encerrar a urna e vão cada um colocar na sua sala de aula a votação de cada urna eletrônica. Basta o eleitor quiser auditar essa etapa, chegar até o local e tirar foto do boletim de urna. Hoje o boletim tem um QR Code, para não ter que tirar várias fotos do boletim de urna, que é um relatório grande, porque sai com vários candidatos. Ele pode tirar foto do QR Code e gravar no celular o resultado. Por que é importante destacar isso? Porque muita gente acha que entre ele gravar o pendrive e ir até o cartório, o presidente pode adulterar os dados, ou alguém entrar na internet do cartório, entre a transmissão do pendrive até chegar no TSE, e além das questões de segurança que temos nessa fase, que são arquivos criptografados, que basicamente impedem qualquer tentativa de violação em curto espaço de tempo, como é o processo eleitoral. Porque é muito rápido, né? Em pouco tempo tem a totalização dos votos. E técnicas informáticas, como se utiliza uma criptografia de 256 bits na justiça eleitoral, para esses dados, levaria anos para quebrar a criptografia e poder alterar qualquer dado daquele pendrive. Mas o mais fácil para o eleitor conferir se foi ou não alterado o voto. Basta entrar no site do TSE, verificar lá a sessão dele, que ele tirou foto do BU, e verificar se os votos dos candidatos são aqueles que foram impressos e afixados na sala de aula onde ele vota. Só para exemplificar... Vamos, fica à vontade. Eu estou já procurando aqui. Nós atendemos aqui 5 municípios em Montenegro. Entre eles, Pareci Novo. Pareci Novo, por exemplo, todos os presidentes de mesa encerram a sua urna e colocam o boletim de urna na porta de entrada das sessões. O presidente, após encerrar a votação, ele leva todo o material até o centro da cidade, onde vai ter uma pessoa da Justiça Eleitoral aguardando a entrega do material. Depois, esse material é entregue no cartório e o cartório encaminha a votação lá para Brasília. O cartório encaminha essa votação em torno das 6h30, 7 horas. E lá em Pareci Novo, ele já sabe quem ganhou a votação às 5h15. Porque, como eles têm um fiscal em cada sessão eleitoral, são 10 sessões, eles comunicam por telefone. Aqui o candidato tal teve tantos votos, aqui tantos votos. E eles somente somam 10 sessões eleitorais. Então, eles sabem muito antes do cartório ou da justiça eleitoral quem foi que ganhou a eleição. Então, numa imaginação assim, digamos, que eles tenham contado e o cartório vai lá, ou qualquer outra fraude, altere os dados. Seria um mico muito grande eles terem já totalizado corretamente pelos dados e depois constar um resultado divergente na internet da justiça eleitoral. Sim, porque vamos usar o termo prático aqui. Polivalente, por exemplo, tem várias, né, urnas ali. Então vai estar fixado. A pessoa, como tu diz, ele pega e faz a foto só do boletim de urna. Ou do QR Code do boletim de urna. O QR Code é mais fácil, o quadradinho pequenininho, aquele todo espécie, né? A pessoa faz a foto daquilo, joga no celular e vai abrir tranquilo o relatório, né? Então, uma pessoa, por exemplo, que tem interesse, que quer conferir, aquelas que eu já recomendo, aqueles realmente que estão dizendo, vai ter muita fraude nessa eleição e tal, então que vão fazer por amostragem, pega o colégio polivalente ali, fotografa todas as sessões depois que termina, né, e faz a contagem dos votos, depois espera o resultado do oficial para ver se em Montenegro, naquela zona, ali naquele local, foi aqueles votos que a gente tem como conferir, né? Exatamente, é muito prático dessa forma. Assim como os partidos, eles têm uma estrutura maior, eles podem colocar um fiscal em cada escola. E cada um desses fiscais tirar a foto do seu boletim de urna das escolas. Algumas têm 10 sessões, outras têm 1, 2, 3. Basta eles tirar a foto de todos os boletins de urna e eles vão poder conferir que não houve nenhuma adulteração de dados entre a geração do boletim de urna, que é feita na sessão eleitoral, e a transmissão de dados até o TSE em Brasília. E depois, assim, eu vou voltar a tocar nesse assunto, que a fraude, quando se fala fraude, tem que ter o fraudador.
tem que ter o criminoso por trás disso, né? E é difícil tu juntar um criminoso de cada partido junto, não tem, né? Eu estou dando um exemplo para o pessoal entender bem, porque independente da urna ser eletrônica, então ela poder ser programada, vamos dizer, né? A pessoa fazer uma programação, né, vai fraudar na programação a urna através do software, por exemplo, né? Né? Mas ali, como tu dissesse, nós vamos firmar bem essa para o pessoal entender bem como funciona. Naquele momento que é feito, né, todo o processo do software, onde vai o nome dos candidatos, vai a numeração, enfim, né, ele é feito na presença de várias autoridades, ou seja, não é só, mas o Supremo lá é não sei o quê, é PT, é corrupto, sei lá o que for, né? Não, mas vai estar o OAB, como tu disseste, vai estar a Polícia Federal, vai estar vários, e o próprio pessoal dos partidos. Dos 35 partidos Os 35 partidos vão estar juntos na hora, né? Então, realmente, em nenhum momento essa urna vai ficar à disposição de uma pessoa num quartinho separado lá para ser fraudada. E exemplificando muito bem. Isso é importante, porque a gente sabe que inocente nada nesse mundo, tudo é seguro 100%. Não é, mas vocês tomaram a providência, isso que é importante dizer, o cartório eleitoral, a Justiça Eleitoral, enfim, a Polícia Federal, a OAB, todo mundo reunido, tomando todo o cuidado para que não seja fraudada. Justamente, não há sistema infalível no mundo. Claro que não. Há os mais vantajosos e os menos vantajosos. E a grande chave da segurança é a auditoria e a fiscalização. Por isso nós sempre pedimos, então, semana que vem nós temos a preparação das urnas, que as pessoas acompanhem. Podem ir até o cartório, vamos preparar as urnas das 10 da manhã até as 5 da tarde e verifiquem como é que ela é preparada, por quem ela é preparada, que não são por venezuelanos, a urna não é venezuelana. São mitos muito grandes. Podemos, com outras diversas informações, que alguns dizem que o Brasil é o único país no mundo que usa eletrônica, são diversos países que usam eletrônica. Alguns dizem que o Brasil é o único país que não imprime o voto, também não é verdade. Alguns estados americanos, Estados Unidos, por exemplo, que é um país reconhecido como uma grande potência, possui estados que votam pelo correio, outros estados votam em urnas eletrônicas, sem impressão do voto, como no Brasil, outras utilizam urnas eletrônicas com impressão do voto, outros votam em cédulas microperfuradas, então são diversas maneiras de votação. Sempre a gente estava acostumado com aquela cédula que escreve à mão lá e tal, mas se analisar, naquelas também existia, né? Era só facilitar, aparecia o cara votando 2, 3 vezes, aparecia cédulas que eram colocadas depois, enfim. Então, assim, a fraude, onde tem mau caráter, tem criminoso, está sujeito. Então, o que tem que fazer? Se cercar de pessoas honestas, corretas, para que não aconteça a fraude, né? E é isso que dá para ver que vocês estão fazendo, né? Como a Justiça Eleitoral, é se cercando e dando oportunidade para que o cidadão acompanhe, para que vamos dizer, a sociedade, dentro dos seus segmentos, como, né, autoridades, enfim, acompanhe esse processo todo de perto. E agora tu estás convidando que o cidadão pode ir lá segunda-feira, né, durante o dia, acompanhar, e é bacana mesmo, né, ver como é que funciona. Vamos ver se vão encontrar venezuelanos lá, né, o Diego. Vamos tocando assim, importante. Não sei se tu te lembra, eu estava procurando, não estava achando aqui mais alguns mitos, mas eu sei que tem assim, não veio hoje, não estou no meu, para localizar aproveitando a oportunidade, aproveita das auditorias, nós faremos auditoria nessa semana, então, na preparação das urnas. Nós falamos da auditoria que o eleitor também pode fazer no dia da votação, para conferir se o resultado que está no site do TSE é o que foi registrado na urna, e também no dia da eleição são feitas auditorias. No estado, por exemplo, no sábado pela manhã, serão sorteados, na presença de partidos políticos e outros órgãos de controle, 12 urnas no nosso estado. 4 dessas urnas, o presidente do TRE comunicará ao juiz que deverão ser levadas para Porto Alegre ainda no sábado. Essas urnas sofrerão a votação paralela. O que é a votação paralela? Aquela urna que está prontinha, por exemplo, na escola polivalente, para o senhor votar, ela é retirada do cartório e levada para Porto Alegre, preparada, pronta para a eleição. E nós prepararemos uma outra para colocar no seu lugar. Durante o dia da eleição em Porto Alegre, os partidos serão convidados a votar naquela urna eletrônica. Eles vão votar, então, em cédulas e preenchendo planilhas, um voto para candidato tal, um para tal, um para tal. E durante o dia inteiro eles farão votação naquela urna que é preparada para a eleição.
No fim do dia, eles farão uma totalização da urna eletrônica em batimento com o que foi totalizado na planilha ou nas cédulas. Isso já é um procedimento que é feito desde 2002 e sempre bate. Isso é um procedimento para demonstrar que a urna eletrônica computa adequadamente os votos que são porque o nelas maior registrados. medo justamente das pessoas, né, é justamente isso, como ela é um equipamento eletrônico, tu votar num número e ela computar um percentual diferente para outro, né? Justamente. Porque claro que isso é possível dentro do, né? Só que existe esse controle de vocês. Isso eu gosto de sentar bem aqui, porque eu sou um dos que sempre digo, não existe 100%, né? Eu sempre comento que é a minha área, né? Sim. De formação. Comento sobre tornozeleira, a mesma coisa. Às vezes uma tornozeleira serve como álibi para o criminoso, né? Porque se ele tiver um hacker do lado de alguém, né, ele for adotado por alguém com grande interesse, ele consegue tirar a tornozeleira, como já fizeram, botaram num galo lá, num animal, botam num cachorro, deixam ele preso dentro do pátio, vai existir movimento e o cara vai roubar e volta, e aí ele tem um álibi, né? Então, mas aí teve por trás um criminoso, né? Então isso que é importante saber. Fraudável precisa ter muitos criminosos, muitos mesmo, para conseguir fraudar uma coisa que está, né, à vista, como disse, vamos pegar uma urna daqui e levar para Porto Alegre. Aqui também, tu falasse antes para me entender melhor, é possível que façam, né, você falasse que é possível fazer um teste com uma urna, a pessoa for lá, né, isso é feito o cidadão comum, porque se tu falasse os partidos, mas aqui, por exemplo, em Montenegro, é feito em algum momento, a partir de agora até o dia da eleição, algum momento, teste com alguma urna, assim, para a pessoa olhar, para uma comunidade dar uma olhada, quem quiser, por exemplo, participar desse, eu vou lá votar e vou testar essa urna. É possível isso? É possível. Nessa semana agora de preparação de urnas, ela inclui obrigatoriamente a verificação de uma urna, forçar ela durante a votação. Justamente isso que nós faremos. Colocaremos vários votos nela, com vários candidatos, votaremos branco, nulo, e o eleitor pode acompanhar isso. Com uma planilha, o cidadão pode ir lá acompanhar. E no fim do dia ela será totalizada. O eleitor pode acompanhar esse procedimento e verificar se a urna calcula ou não aqueles votos registrados naquele momento. E eu só queria acabar do domingo, que tem essa auditoria que é feita durante todo o dia para verificar se a urna realmente conta os votos adequadamente. Além dessas 4 urnas, outras 8 serão sorteadas no sábado para sofrer a auditoria de programas. No caso, serão 8 urnas sorteadas, e o cartório eleitoral que for sorteado terá que ir com o juiz eleitoral até a sessão e verificar se o programa daquela urna é aquele que foi desenvolvido desde março pelo TSE. Depois que a urna já estiver lá no local na sessão eleitoral, com eleitores já em fila podemos ter, na presença de mesários e fiscais. Isso é um procedimento que é feito no domingo, antes de começar a votação na urna eletrônica. Também é mais uma verificação que pode ser realizada. E também a verificação que é feita antes da eleição, qualquer candidato pode fazer após na urna para ver se ela sofreu alguma modificação do software. Que interessante isso. Eu não sei se tu vai querer abrir ou não, é que tem, no caso, um ouvinte que está ouvindo a rádio no Facebook, que fez perguntas sobre a urna. Não sei se tu vai querer abrir a pergunta. Quem manda no programa é o Diego? Podemos. Pode. Ok, o ouvinte Renato Pereira, ele fez a seguinte pergunta, no caso. Desculpe, mas a fraude não se dá no fechamento do boletim, mas sim no programa. Por exemplo, eu digito 20 e a urna entende 40. E se as urnas são tão seguras, qual é o problema de imprimir o comprovante? Imprimir o comprovante, o leitor coloca em uma urna e pronto. Se eu quiser conferir a votação, está lá. Ele fez essa questão no caso e... Entendi a pergunta dele. Nós chegamos a comentar aqui um pouquinho antes, né, sobre o programa em si. Né? Então, vou deixar mais uma vez comentar como é o nome do nosso ouvinte? É o Renato Pereira. Renato Pereira, obrigado por participar do programa. Um abração, Renato. E vamos aqui conversar com o Diego. Nós já havíamos comentado um pouquinho antes no software, né, mas da forma com que ele é feito, quando ele é programado e quem está presente na programação do software. Então, para o Renato, vamos... Boa noite, Renato Pereira. Muito pertinente sua pergunta.
Mas, como nós estávamos comentando, o software é desenvolvido desde abril e acompanhado pelos 35 partidos políticos. Então, esses partidos podem conferir desde então e testar o software para ver se há alguma adulteração ou não. E também na cerimônia de cara, que nós faremos semana que vem, é oportunizado ao eleitor, qualquer pessoa pode comparecer, inclusive o senhor, para testar se o software que foi desenvolvido é aquele que consta no site do TSE e foi acompanhado pelos partidos políticos, Polícia Federal, Ministério Público, entre outros órgãos de controle. Por que o voto impresso não foi aceito? Porque, basicamente, decidiu-se, entendeu-se, que ele violaria o sigilo do voto. São questões técnicas, por exemplo, se a impressora trancasse, que hoje o problema que nós temos grandes nas urnas eletrônicas é a impressora. Atualmente, a impressora é utilizada em 2 momentos, no início da votação e no encerramento. E é um dos momentos mais críticos da votação, porque nós temos tudo numa única eletrônica e ela passa naquele momento para uma parte mecânica, que é a impressão, e dá muito problema. Pela nossa história, já pelo nosso conhecimento das urnas eletrônicas, a cada impressão que ela tivesse no dia da votação, se tivesse pelo menos 1% de falha nessa impressão, teríamos que ter intervenção humana, alguém teria que abrir aquela urna eletrônica para destravar a impressão, e isso violaria o sigilo do voto do eleitor. Perfeito. Até a gente vai comentar um pouquinho mais sobre isso, né, pela pergunta do Renato, porque independente se ele disser, né, Renato, mas vamos imaginar, eu vou lá, vou me juntar com o Renato agora e vamos imaginar que nesse momento, como ele disse, né, no software foi acompanhado por várias autoridades, mas o pessoal não entende, fizeram lá uma fraude para que o voto dele, então, como ele disse, eu votei lá no tal número e não foi número. Bem, mas o Diego, o Renato acabou de nos falar, né, que são sorteadas algumas urnas, então são sorteadas, então não é uma urna escolhida a dedo, né, na frente de pessoas, para que possa se fazer o teste. E esse teste justamente ele está oferecendo aí, vai ter aqui em Montenegro. Ou seja, a pessoa vai lá, vão votar em uma urna, né? A pessoa vota lá de candidato, outro vota no outro vota em branco, ela vai emitir um relatório e vocês vão saber realmente, no final, se essa urna cumpriu aquilo que foi feito na frente de todo mundo. Mais ou menos isso. Exatamente. O Renato Pereira, por exemplo, pode ir até o cartório na segunda-feira, se a urna que ele vota, por exemplo, estiver pronta já, ele pode solicitar a verificação daquela urna, até 3% das urnas podem ser solicitadas para auditoria. Nunca tivemos ninguém que compareceu no cartório para acompanhar esse procedimento, mas se comparecer, ele pode, por exemplo, solicitar que seja feita a votação naquela sessão. Então, ele pode fazer a votação, votar em vários candidatos e depois fazer o batimento, se aquela urna está realmente conferindo os votos ao candidato que ele realmente selecionou na tela da urna. Isso é importante, né? Isso já existia nas eleições passadas? Toda urna eletrônica tem uma fase de preparação. Então, essa preparação já era, nas outras eleições já acontecia isso. Sempre ocorre. Então, veja, uma coisa que sim, o que a gente peca, né? Nós, povo, nós, né, eleitores, pecamos muito, porque a gente não acompanha muitas vezes, não fica sabendo, né? A importância também desse programa. Porque, veja bem, ao momento que tu podes, o momento que o Renato agora pode dizer, ir lá e vai fazer um teste numa urna, né, e tu disseste uma coisa aqui que me chamou a atenção, até o momento ninguém apareceu no cartório nessas eleições para fazer isso, ou seja, nós estamos aqui, né, e suspeitando de tudo, com a oportunidade de ir lá fazer o teste, e não vamos como povo, e está aberto para o cidadão. Eu não sabia, né, e sou comunicador e não sabia, confesso, né? Mas a partir de agora o pessoal está sabendo que o cidadão comum pode realmente ir lá, né? O caso do Renato agora, do nosso ouvinte, pode ir lá e pedir para testar uma urna. E ele vai testar essa urna, vai votar em vários candidatos, e no final que ele votou, ele vai pedir o extrato, como se diz, né, da urna, e ele vai checar se realmente os votos foram aquele. Exatamente, será minha 11ª eleição, 11ª vez que eu preparo urnas eletrônicas para votação. Então foram mais de 2.000 urnas eletrônicas preparadas aí nessas 10 eleições e jamais compareceu qualquer pessoa externa para acompanhar nosso trabalho. Então, sempre que passa a eleição, surgem aqueles números boatos de fraude. E não há sistema eleitoral perfeito nesse mundo, sabemos disso, com certeza, e né? Nada é impossível de fraudar. O que garante a confiabilidade de qualquer votação? A fiscalização. Então, por isso que nós fazemos esse apelo, que as pessoas realmente acompanhem o trabalho e fiscalizem
Quando tiver eleição. uma pronta aí, tu me avisa. Não, isso é importante porque, como eu disse, eu não sabia disso, né? E poucas, né, até quando publicar aqui, for colocar esse programa, como ele está gravado, vai ficar lá na página da rádio, no meu Face, né? Mas é importante a gente multiplicar isso, e o Renato ser um multiplicador agora, né, Renato, da tua pergunta, da resposta, né? É importante que a pessoa, então, veja, até hoje não foi ninguém, então vamos agora aproveitar, claro, não vamos tumultuar o cartório, né, mas olha, essas pessoas que desconfiam muito e tal, vão lá, né, dão uma olhada, vão fazer esse teste, né? É feito aqui em Montenegro, não tem problema nenhum. Tu falaste que também depois vai uma urna para Porto Alegre, quer dizer, veja, então se for sorteada essa urna, né, são 4 urnas sorteadas em todo o estado. Em todo o estado. Para ir para Porto Alegre, ou 8 que são sorteadas também em todo o estado e que são feitas auditoria na manhã do domingo, antes de iniciar a votação naquela urna eletrônica. E solicitamos que qualquer eleitor pode comparecer ao cartório e acompanhar a preparação. O TRE tem no seu site o período de preparação das urnas eletrônicas de todos os cartórios eleitorais. Então, o eleitor que vota, por exemplo, em Capela de Santana, ele pode olhar no site quando é que vai ser preparada a urna de Capela de Santana, no cartório de São Sebastião do Caí. E pode comparecer ao teu lugar e solicitar a fiscalização, o acompanhamento daqueles trabalhos. Então não tem mistério, está ali, é tudo público, é aberto, é só uma questão de... tu falasse que ninguém apareceu, mas nem pessoas, nem militantes do partido, nem um marqueteiro de partido, ou enfim, não apareceu até hoje no cartório, em época de eleição, para verificar, porque são os que mais falam depois, né? A gente diga assim, porque é normal, né? A gente acha normal, assim, claro, o cara que está dedicado para o candidato dele ali, né? É o que mais tem medo da fraude, porque ele está se dedicando ali, tá? E é o que normalmente fala, né? Então, pelo menos essas pessoas, né, que fossem lá, um representante de cada partido aqui de Montenegro, por exemplo. Trabalhei em 3 cartórios eleitorais, Nova Prata, São Sebastião do Caí e Montenegro desde 2010. Em nenhum desses preparamos todas as urnas sem representante de qualquer representante de partido. Tivemos já em 2006, em São Sebastião do Caí, um que pediu para acompanhar a transmissão dos dados ao TSE, pôde acompanhar, se sentou no lado do servidor que estava transmitindo os dados e lendo, na época, o disquete, que na época era com disquete ainda. Qualquer etapa do processo eleitoral é passível de fiscalização pelo eleitor. Se ele quiser acompanhar um presidente de mesa, por exemplo, que encerra a votação até o cartório, pode pegar o carro dele e ir atrás para ver se o presidente não vai, por exemplo, fugir com o pendrive ou trocar o material. É o trocar o material, né? Mesmo assim, né? Veja, que surgiu essa conversa, né? Na hora de levar o pendrive que pode acontecer, né? Mas está registrado, ficou no cartório registrado. Então isso é importante, ficou lá na escola lá registrado. Principalmente na escola. Encerrou a eleição e se desconfiamos do cartório, então, lá dentro do cartório está comunado o cartório. Não, para um pouquinho. Está lá publicamente na escola, na sua sessão eleitoral, né? Exatamente. Pode ir lá fotografar e depois conferir. Então, se trocar o pendrive no caminho, não vai dar o resultado igual àquele resultado que a gente fotografou lá naquela urna. Justamente. Isso que é importante é a fiscalização nos dias da eleição. Normalmente há fiscalização só durante o procedimento de votação na sessão eleitoral. Normalmente é nesse período que os partidos mais demonstram interesse na fiscalização. Esse período pré-eleição, como nós temos semana que vem, é praticamente nula a presença de qualquer pessoa externa. E também no período do dia da eleição, por exemplo, nós temos a auditoria paralela, por exemplo, que também não costuma ter muita presença. Normalmente a maior preocupação mesmo dos fiscais de partido é o procedimento eleitoral executado na sessão eleitoral. Isso é importante. Eu até vou deixar aqui no ar, para quem estiver nos escutando, vendo o nosso programa, né? Até para terminar um pouco, porque o povo é uma das eleições, Coutinho, eu vou fazer 70 anos, então acompanhei muitas eleições na minha vida, e até quando não tinha, né? Enfim, mas eu digo assim, é a primeira eleição, primeiro ano eleitoral que eu, né, vejo assim, que é muito indefinição, é o primeiro ano eleitoral em que o povo está participando direto através das redes sociais, né? Principalmente das redes sociais, entende? Que está participando, o povo ficava um pouco de fora. Então, assim, como ele está participando bastante, eu vejo que, inclusive, infelizmente, amizades se desmancham, né? Em função de paixões políticas. Então, por que não fazer isso, pessoal? Por que não vamos fotografar realmente, né, esse resultado de cada sessão? A tua sessão vai lá e fotografa, combina com teus colegas do teu partido
né, que vota em estações diferentes para fotografar e depois fazer um levantamento, checar e esperar o resultado do TRE, esperar o resultado final. E ver se bate, porque vocês vão saber por... Cada um fizer isso na sua cidade, na sua sessão, o povo está conferindo as eleições. O povo vai saber melhor, o povo vai saber antes do próprio... Justiça Eleitoral. Da Justiça Eleitoral é o resultado. Isso é excelente. Nós pedimos para o eleitor realmente fazer ver como é essa importante, fiscalização. né? A gente não tinha se dado conta disso, né? Ainda mais esse sistema que tu vai lá, pode fazer a fotinho lá, é aquele quadradinho eletrônico lá que todo mundo lá no jornal vê, às vezes é um vídeo que está lá e tu bota, né? Então, o celular lê, ele tem a leitura desse código, vai lá, faz a foto, pessoal. Veja, se houver troca de pendrive, se houver fraude ali, vocês vão se dar conta, porque, claro, pegando célula por célula, como se diz, né? Ali no polivalente, lá não sei, enfim, cada um na sua cidade fazendo isso, o povo vai fiscalizar de um modo geral. Ele pode não tirar foto dos milhões de votos que vamos ter, né, em toda a eleição, mas amostra por amostra é suficiente. Né? Se ele tiver algumas amostras, por exemplo, tem lá do polivalente, falando que em Montenegro. O cara tem a de São Sebastião do Caí, fizer lá. Pronto, se houver fraude, vai dar uma diferença. Por mínima que seja, vai acabar aparecendo. Justamente. Por isso nós incentivamos o eleitor a realmente acompanhar os trabalhos da Justiça Eleitoral. Nós, então, temos a carga essa semana, compareça no cartório para tirar qualquer dúvida. Pelo menos, estamos lá para recebê-los, para esclarecer outras questões da urna eletrônica e também incentivar a fiscalização, como a questão dessa fiscalização do boletim de urna, essencial, fundamental. Então, esperamos cada vez mais que o eleitor nos auxilie na fiscalização de todos os atos de campanha. Houve até, eu me lembro que houve assim na eleição da Dilma, houve muita suspeita, e aí que eu digo, o povo tem que correr atrás, então vamos nós, eleitores, correr atrás e usar todos os meios que nós temos para fiscalizar, porque eu me lembro na eleição da Dilma, acho que foi no estado do Acre, algum lugar assim, que a boca de urna, vamos dizer, né, teria dado vitória quase que maciça na época era o Aécio Neves, naquele determinado local, e acabou ganhando a Dilma naquele determinado local. Então foi uma surpresa muito grande. Não, fraudaram ali, né? Então veja bem, quer dizer, se o povo tem essa oportunidade, que fiscalize. Justamente. Que aí ele pode falar de boca cheia, como se diz, olha, fiscalizei, deu diferente. Bom, então entra, vai correr atrás, vai no Ministério Público, vai em quem de direito, né? Mas faz primeiro, aproveita, faz isso, porque é fácil falar, né? No Facebook não se consegue fiscalizar uma eleição. Indo até os locais onde ela ocorre, se consegue fiscalizar. Então é importante realmente destacar então, para o eleitor que procure o cartório. Qualquer dúvida que tenha, estamos lá para atendê-los e para ser realmente transparente. Qualquer atividade do cartório eleitoral no desenvolvimento das eleições é passível de verificação. Ele não precisa pedir previamente nenhum cadastro para poder acessar essa vistoria. Ele não precisa, né? Ele não precisa se credenciar para ir lá, não, ele está livre, né? Justamente. Ele vai lá, pede, te procura lá, diz, olha, eu quero acompanhar, ele vai acompanhar de perto, né? E como eu digo, o importante, pessoal, vamos se conscientizar disso, né? Sair um pouco do Face, sair um pouco da rede social, um pouquinho assim, ó, e ir lá nas escolas fazer essa foto. Vamos sair um pouquinho, vamos participar mais fisicamente do processo eleitoral. Justamente. Né? Que é importante participar fisicamente. No Face é bacana, né? Mas vamos participar fisicamente. Achei interessante isso, né? Eu vou fotografar a minha lá, com certeza. Pedimos que o senhor faça isso e comente depois qual foi a sua experiência. Vou fazer essa experiência porque eu não sabia disso, né? E vou fazer essa experiência de fotografar na imersão eleitoral e depois vou conferir com o resultado do O eleitor que quiser fazer então essa experiência, ele pode baixar o aplicativo Boletim na Mão. Baixa na Play Store, vai gravar no celular e ele pode tirar uma foto, no caso, com a câmera fotográfica, do boletim de urna. O boletim de urna, então, ele vai baixar no celular aquele boletim de urna, os resultados, e ele pode tirar, por exemplo, um polivalente, ele pode de porta em porta nas 10 sessões e registrar a votação daquelas 10 sessões. Pode, numa escola próxima, Aragaia, por exemplo, e acompanhar. Às vezes, o que ocorre? Acabou a eleição, o presidente coloca ali o BU. E, logo depois, algum fiscal de partido vai lá que leva, que não deveria, né? Ele que fotografar. Poderia fotografar. Então é bom ser rápido nesse procedimento, ou qualquer coisa também pode pedir para o presidente de mesa, normalmente os fiscais, se estão em maior número na sessão eleitoral, eles podem pedir várias vias do BU,
O presidente tem condições de tirar mais vias. Eu até ia... Vamos ser civilizados, eu dizer para os nossos né, ouvintes, enfim, principalmente para fiscais de partido, né? Vamos ser civilizados, não vamos tirar aquilo que é público, né? Vou pedir aqui para os fiscais de partido, que aqueles que, porventura, vão lá e arrancar da parede para levar, para conferir, então peçam no cartório uma cópia. Ou pode pedir para o próprio presidente da mesa, o fiscal, ele pode emitir mais vias. Ótimo. Então, ele chega para o fiscal de partido, então, para não tumultuar, o fiscal de partido se identifica e peça na mesa ali uma cópia, depois de umas eleições, para ele, para não tirar aquela que é pública, aquela que eu quero ir lá fotografar e pode ser que não esteja mais no local, né? Sim. Então, deixe lá. Aquilo foi colocado para que todas as pessoas possam ver, né? Então, e acompanhar a eleição. Né? E a gente vai acabar sabendo do resultado naqueles locais antes do próprio resultado final. Veja que importante. Mas não vai poder dar diferente, né? Exatamente. Não vai poder dar diferente. Queria aproveitar um pouco também os minutos finais para passar algumas informações de maneira geral para os eleitores. Essa eleição, então, nós teremos 6 cargos, nós teremos 2 senadores, e teve uma alteração na ordem da votação. Nós sempre começamos a votação pelo deputado estadual, e nessa eleição vamos começar por deputado federal. Essa eleição, vamos frisar bem, começa por deputado federal. Será o primeiro voto do deputado federal, que são 4 dígitos, depois deputado estadual com 5 dígitos, primeiro senador com 3 dígitos, segundo senador com 3 dígitos, governador com 2 dígitos e presidente com 2 dígitos. Então serão muitos para o eleitor poder completar a sua votação naquele dia com sucesso. Ideal a cola. O ideal é o eleitor ir para a votação já com a sua colinha previamente preenchida. Isso agiliza muito a eleição, porque todo eleitor que for votar vai demorar um pouco mais para votar, porque são muitos cargos, muitos dígitos a serem registrados na urna. Então a cola é fundamental para o eleitor poder votar e agilizar todo o procedimento de votação, evitando filas nos locais de votação. Já que a gente está falando nisso, né, eu vou tocar um pouquinho disso aqui para não falar em documentação também. A cola, então é importante que ele leve a colinha dele, porque tem pessoas que, eu me lembro que teve uma eleição em que não tinha santinho, era cola mesmo, já pronta, né, mas impressa em casa que estavam dando. Isso é boca de urna? Boca de urna. No dia da eleição, o que pode haver? Uma manifestação silenciosa e individual do eleitor. Fornecer material de campanha para o eleitor no dia da eleição é crime, constitui boca de urna. Então, o eleitor não deve fazer isso, que é um ato criminoso. Então, leve a sua cola, ou se tiver uma preenchida já por candidato, leve a sua preenchida pelo candidato. Mas no dia da eleição, evite passar para outras pessoas aquela cola, porque aquela cola, como contém já a votação, número de outros candidatos, pode ser caracterizado como boca de urna. E aí a pessoa é penalizada, quem faz boca de urna. Justamente. Digo, a documentação, por exemplo, a gente vê sempre, quem fez a biometria vai, leva o celular, aí como é que funciona isso? Eu vou chegar lá com o meu celular e aí eu vou abrir aqui o meu título. Isso. O que é importante para o eleitor também, o que é obrigatório para votar? O eleitor tem que apresentar um documento oficial de identificação com foto. Então isso pode ser a carteira de identidade, carteira de motorista, carteira de trabalho, CNH que tenha foto, mas muito antigas não tem foto, carteira de registro profissional, como do CREA, da OAB, certificado de reservista, também possui foto. Documentos oficiais que tenham foto. E a novidade, que é o e-título. O eleitor pode baixar no celular, entra na Play Store e digita lá e-título. Ele vai baixar o título de eleitor virtual. O eleitor que fez a biometria e tiver a foto corretamente no celular vai poder votar usando somente o e-título. Então, o que é obrigatório para o eleitor votar? Um documento oficial de identificação com foto. Alguns falam, eu perdi meu título. O título não é obrigatório para votar. O que é obrigatório é somente um documento oficial com foto. Eleitor que não sabe onde vota, que mudou o título faz pouco tempo, qualquer informação que precise, ligue para o cartório eleitoral ou para o Serviço de Informações da Justiça Eleitoral, que é o SOS Eleitor, que é o número 148. 148 é o número, esse é geral. Geral, pode ligar de qualquer lugar do estado, é o custo de uma ligação local, e o que nós recomendamos? Procure essa informação antes da eleição. No dia da eleição, nossa região, por exemplo, são mais de 55 mil eleitores que são atendidos só pelo cartório de Montenegro.
e a procura por essas informações no dia da eleição é muito grande, e acaba congestionando todas as linhas do cartório. Então, podendo, consulte previamente, semana anterior da eleição, onde eu voto. Eu tenho que justificar a minha ausência. Para justificar, ele tem que saber o número do título de eleitor. Então, procure o cartório previamente e peça esse número. Ou também na internet. Um caminho muito fácil hoje para pegar qualquer informação eleitoral. A gente usa tanto, né? As redes sociais para tanta coisa, internet. por que não usa esse lado também, né? Entre no site do TSE, terá lá, então, acesso a seus dados. Perfeito. Isso é interessante, né? É uma maneira de tu encontrar, né, de tu encontrar os dados antes para não dar tumulto. Como o povo, de uma forma geral, nessas eleições, pelo menos o povo está participando muito, como eu digo, a gente vê muito nas redes sociais. Então agora eu já estou pedindo para ele participar fisicamente, indo lá, fotográfico, vai lá no cartório eleitoral, né? Principalmente então o representante de cada partido, vai lá conferir uma urna lá, né? Vai ver como é que funciona. É segunda-feira a partir das 10, né? Das 10 da manhã. Segunda-feira agora já, né? Segunda-feira agora. Se Deus quiser, eu quero ver se dou uma passadinha lá também. Eu quero até para mim registrar a quantidade de se vai ter pessoas lá, se vai ter, né? Realmente aqui estão interessados, né? Vai ter pessoas lá para isso, né? Como o povo está participando muito, Diego, e a gente vê, vai ter muitas pessoas, a gente vê tem pessoas que eu já vi pessoas assim que não precisavam votar, com mais de 70, e que disseram que dessa vez vão votar, entende? A pergunta que eu faço é como vai funcionar para o idoso, porque espero que tenha bastante fila, ou seja, espero que o povo vá votar mesmo, né, com vontade, e aí como é que fica para o idoso? Uhum. Aquela preferência ou não? Vamos esclarecer já uma dúvida recorrente. A partir dos 70 anos, não é obrigatório votar. Pode votar sem problema algum. Muitos eleitores perguntam, eu tenho 70 anos, minha esposa tem 72. Precisamos votar? Não precisa votar. E se não quiser votar, não precisa fazer nada. Não precisa ir no cartório depois justificar. Não precisa fazer absolutamente nada. Mas se quiser, vai lá votar. Descansando em casa. Querendo votar, as pessoas com mais de 60 anos possuem preferência para votação. Então, se tiver fila, eles vão ter preferência. E pessoas com mais de 80 anos têm preferência na preferência. Então, pessoas de 80 anos passam na frente de quem tem 60, de pessoas com alguma deficiência física, grávidas ou lactantes. Pessoas com mais de 80 anos é a preferência da preferência. Perfeito. Claro que não tem como, acho que seria, né, a mãe ir com a criancinha de colo lá votar, mas pode acontecer. Pode que ela não tenha com quem deixar, né? Também essa tem preferência. Criança de colo, não criança no colo. É algo deixar isso mais ou menos bem claro, né? Porque ocorre é uma criança de colo, aquele bebê que não pode ficar no chão. Claro. Que de vez em quando aparece mãe com criança de 5, 6 anos no colo. Por isso que eu já citei, né? Porque a gente sabe. Preferência. Né? Então sabemos disso também, nós temos no cartório eleitoral atendimento, e sempre quando fecha o cadastro, que é em maio, no ano eleitoral, há formação de filas. E isso é comum também, as pessoas querendo preferência, onde não há previsão legal, como é o caso de crianças de 5, 6 anos no colo, ou pessoas jovens que por um ou outro motivo querem preferência, porque tem que ir para o trabalho ou para o estudo, não há preferência nessas condições. Então é realmente o idoso, claro, o idoso, aquele que é mais, né, idoso ainda, né, quase ancião, vamos dizer assim, tem preferência, né, na frente do próprio idoso, alguma mãe com criança de colo, não no colo, já bem claro, e a grávida, não sei, a grávida já em avançado, né, a gestação já bem avançada, tal, que aí ela deve se sentir confortável, também deve ter preferência, né, Diego? Então é uma questão ali só de, não precisa, é naquela lá, não, a urna dela é a mesma ali, a sessão é a mesma, ela só vai passar na frente. Isso, vai pedir preferência para o secretário que controla a fila para votação. Nós estamos praticamente encerrando o programa, né? Lá está, viu? O nosso operador lá não deixa passar, né? Então, fica à vontade para te despedir dos nossos ouvintes, enfim, fazer o comentário que tu quiser rapidinho. Nós temos um minutinho ali na corrida, assim, porque começamos atrasadinho. Ele me mata lá, mas vamos firme. Boa noite, ouvintes. Então, agradeço a atenção. Qualquer dúvida que tenham sobre procedimentos eleitorais, podem comparecer no cartório eleitoral. Pedimos que todos acompanhem e fiscalizem a eleição nas suas diversas formas. Nessa semana, como comentado, teremos a carga de urnas, que é um procedimento que pode ser acompanhado por qualquer pessoa que tenha interesse. E qualquer dúvida, podem comparecer ao cartório e retirá-las, saná-las com o servidor do cartório eleitoral.
Perfeito, nós estamos praticamente encerrando o programa. Eu só vou deixar mais uma vez firmando bastante essa mensagem, né? Porque a gente vê no Facebook a participação bacana do povo, né? Nessa eleição de 2018. Então, vou deixar esse recado assim, que realmente façam isso. Se unam, façam essa foto em cada sessão, nas salas que tu vota, e vocês vão saber aqui em Montenegro, pelo menos, o resultado antes do próprio tribunal, né, eleitoral dar o resultado oficial. E aí vocês vão poder conferir se o oficial é aquele que vocês também já conferiram. Fica esse recado. Né? E a semana que vem, então, sábado que vem, está programado o programa com o delegado Paulo Ricardo, aqui da primeira DP. Muitas pessoas não sabem a finalidade, Diego, da primeira DP aqui. Acho que tudo lá em cima, e aqui a DP é meio fechada, meio plantão. Então, vamos ver que essa aqui é o coração das outras, a DP aqui, próxima à rádio. Ouvintes, obrigado pela audiência. Até sábado que vem, se Deus quiser. Você acabou de ouvir aqui na Montenegro FM Comunidade Cidadã. Fique ligado a seguir mais um programa líder de audiência na Rádio